Olá, meus queridos, graças e paz a todos. Estamos dando continuidade à nossa aula de geografia bíblica. Estamos na nossa segundo módulo dessa aula e hoje iremos continuar tratando, da jornada de Abraão, do êxodo para a terra prometida, dos faraós, supostos faraós no tempo do Egito, de Moisés ali, como também alguns montes, vários montes das Escrituras, e principalmente alguns montes importantes. Então, queremos, com isso, relembrarmos o que vimos a semana passada a respeito de o Éden, a terra prometida, a qual muitas pessoas têm dúvidas, e as Escrituras ela relata de forma clara e abrangente. Então, com isso, a Bíblia ela tem uma veracidade única, que a arqueologia, a geografia, a história e a própria teologia testificam que as Escrituras têm razão. Então, nessa jornada que iremos aqui observar a partir do chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão, quem era Abraão? Abraão era um pagão, um idólatra. Há uma história, na Cabalá, que Tera, o pai de Abraão, era fazedor de ídolos e vendia ídolos. E um dia ele sai e deixa Abraão responsável pela sua loja de ídolos. Interessante que chega um senhor e Abraão diz que se ele não tem vergonha de acreditar em algo que não faz nada por alguém, e aquilo desestimula aquele futuro comprador de ídolos. E ele sai dali. E quando ele sai, Abraão pega um objeto de madeira e sai quebrando todos os ídolos e só deixa o maior. E quando o seu pai chega, ele diz: olha, pai, eu cheguei aqui, quando eu olhei, eu vi que os ídolos estavam tudo brigando e o maior chegou sobre eles e começou a quebrar todos. E o pai dele olhou assim para ele e disse: você acha que eu vou acreditar nessa história? Aí Abraão disse: pois bem, você acha que nós devemos acreditar em ídolo? É algo bem interessante. Deus, ele nos escolhe, independente de onde quer que estejamos, e Abraão foi fato comprovado disso. Então Deus o chama da terra de Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia, ou nas regiões ali da Babilônia, e chamando para ser pai de uma grande nação. Abraão, ao ouvir o chamado de Deus, as promessas de Deus, ele pega a sua esposa, Sarai, e o seu sobrinho Ló. E ele sai. E ele faz uma jornada. Abraão, depois que ouviu a voz de Deus, ele partiu de onde morava, da terra de Ur dos Caldeus, onde os seus pais eram idólatras. E ele passou pela antiga Babilônia, atravessou o rio Eufrates até chegar a Mari. Após Mari, ele foi para Harã. Depois de Harã, foi para Ramate. E depois de Ramate, atravessou para a Galiléia até chegar em Siquém. E depois partiu para Hebrom, próximo ao Mar Morto, até chegar à terra de Gósen.
Então vocês observem no gráfico aí, no mapa geográfico, trazendo as descrições do seu gráfico do percurso de Abraão quando ele sai de Ur e faz toda a trajetória até chegar a Gósen, que fica às margens do mar Mediterrâneo. Então observem a importância disso. Quando a gente fala de Abraão, a gente lembra dos patriarcas. E quando lembramos dos patriarcas, precisamos lembrar de onde surgiram os patriarcas. É importante lembrarmos disso. Os patriarcas vêm da descendência de Noé. Após o dilúvio, quando Noé e seus filhos saem da arca, começam a constituir famílias, terem filhos, cada um tomam um rumo diferente. Então vejam a importância de cada um. Eles saem para regiões distantes de sua terra. Observem que Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Jafé, ele toma o território da Europa, ele povoa a Europa. Cã, ele povoa a África, como também Sem, ele povoa a Ásia, o território da Ásia. Pessoas diferentes, distintas, regiões diferentes. Isso onde surgem os primeiros patriarcas. Então, a gente observando isso, o mundo bíblico do Antigo Testamento, ele nos traz alguns ensinos importantes. Alguns eruditos, né, eles classificam de forma perfeita 3 pensamentos básicos. O primeiro é que Deus chamou Abraão e prometeu algo a Abraão. O segundo é que Israel é a nação que tem o seu concerto com Deus. E terceiro e último, Davi, ele recebe a promessa de Deus. Que promessa é essa? Então, no primeiro momento, Deus promete que Abraão será pai de uma grande descendência. Isso, ele será abençoado e as pessoas serão abençoadas por ele, toda a terra. Já referente a Israel, ele é a nação a qual Deus o chamou para o seu concerto. E o que eles deveriam fazer era só obedecer a Deus. Eles deveriam ser obedientes, mas pelo fato de terem corações inclinados, eles não foram obedientes ao Senhor. E isso custou uma perca muito grande aos israelitas. E por último, Deus chama Davi e através de Davi ele dá uma promessa de que da sua descendência viria o Messias, haveria de vir o grande rei que era Jesus. Davi, ele sabia do seu chamado como rei, e ele foi um grande rei. E Jesus, de sua descendência, também seria um grande rei. Quando a gente observa isso, a gente olha os datados. Precisamos entender ou compreender que houve 2 fases. Uma fase antes de Cristo, uma fase pós-Cristo, chamada, né, também como anos dominos. Né?
Ou seja, o tempo ele tem a sua cronologia, mas quando chega em Jesus é como se zerasse e começasse tudo novamente. Assim é o nosso calendário atual. Então, a gente observa que Adão viveu 4.004 anos antes de Cristo. Abraão viveu entre o período de 2000 a 1850 anos antes de Cristo. Moisés viveu cerca de 1.400 a 1.300 anos antes de Cristo. Ruth, cerca de 1.125 anos. Davi, cerca de 1.011 anos. Já o reino dividido após a morte do rei Salomão, onde Roboão permaneceu o rei, e houve um atrito com Jeroboão, e esse período houve a divisão dos reinos, que ficou dividido entre reino do norte e reino do sul. Então essa divisão aconteceu aproximadamente 931 anos antes de Cristo. Aí houve no reino do norte como no reino do sul cativos a esses dois reinos. E o reino a qual Israel se colocava, se encontrava, ele foi primeiro para o cativo no período de 722 anos antes de Cristo. Logo após, em 605 anos antes de Cristo, foi o reino de Judá. Então, os reinos divididos, eles sofreram as consequências. Passaram o período de cativeiro. Nesse período de cativeiro, surge a rainha Esther, cerca de, já finalizando o cativeiro babilônico, cerca de 400, na realidade não o babilônico, mas aqui já era o cativeiro, né? Assírio. Então, cerca de 478 anos. E depois a reconstrução dos muros de Jerusalém, da Terra Prometida, por meio do copeiro do rei, chamado Neemias. Né? O templo, o segundo templo, é construído ou concluído pelo profeta Ageu. Então a gente observa aí que a nação hebraica ela foi estabelecida por Deus para ser, né, uma referência de bênção no mundo inteiro. Abençoar sempre a nação. Já a messiânica, o meio pela qual as bênçãos chegariam ao mundo seria através da família de Davi, a qual vinha o Messias. E por meio dessa família, já que é comunicado a vinda do Messias, já que Davi foi o grande rei, dessa família sairia o Messias. Isso é comum, ou devido às promessas do Senhor, se tornou comum isso acontecer da descendência de Davi. Então, a gente observa, né, que para se entender o percurso do povo de Deus, de Abraão, da descendência dos filhos de Noé até Abraão, e de Abraão até Moisés, houve um espaço muito grande de tempo. E a gente observa a jornada do Êxodo até Canaã. E para entendermos o êxodo da Terra Prometida, precisamos compreender geograficamente o que é êxodo.
na forma geográfica, isso pode ser absorvida e compreendida nas nossas regiões, nossos estados, países, né? Independente de onde moramos. Há um termo na geografia chamado de êxodo rural. O que é isso? Que fenômeno era esse? Esse fenômeno acontecia devido os grandes centros, as grandes metrópoles, as grandes cidades, os pontos onde existiam as grandes economias nesse período de tempo, de década. Então, havia uma procura por trabalhos, por mudança de vida. Então, muitas pessoas que moravam em interiores, nas áreas rurais, eles migravam das áreas rurais até a esses locais, dando-se o nome do êxodo rural, ou seja, a saída de sua terra para a busca de uma melhoria de vida em um outro local. E é chamado geograficamente como o êxodo rural. Então, da mesma forma que acontece conosco, em nossas realidades, o êxodo rural, acontece também, ou aconteceu, com o povo de Israel. Passaram-se peregrinando no Egito 430 anos. E Deus disse, olha, tá bom, vamos agora sair. E naquela última noite de Páscoa, onde o povo de Deus sai depois da morte dos primogênitos, quer seja de animais e a pessoas do Egito. E eles partiram, isso a gente vê, observa em Êxodo capítulo 12, 37 ao 40, eles partiram de Ramsés, saindo de Ramsés para Sucote, e de Sucote a Etã, e depois de Etã a Piairote, depois de Piairote para Baal-Zefron, saindo de Baal-Zefron para Migdol. Depois de Migdol, eles atravessaram o mar de Junco, conhecido como o Mar Vermelho. Então, olhe a importância disso. Então, saindo de Piairote, né, passaram por Mará e até chegar em Elim, aí foi quando eles passam o deserto e dão continuidade às promessas de Deus. Atravessaram o deserto de Sim, ficaram ali naquele deserto aproximadamente 2 meses, eles acamparam, e depois foram para Refinim. E é interessante, né, que depois que eles saíram de Refinim, eles chegaram ao Sinai, conhecido como o Monte de Deus. E observando, né, uma observação, que o Monte Sinai é o Monte Horebe, e o Monte Horebe, né, os dois são um só, ou seja, o mesmo monte. São um monte só que eles têm elevações diferentes, então são chamados de montes, né? Cada um com nomes diferentes, mas são um único monte. Então, ali Moisés recebe no Monte Sinai os 10 mandamentos. Depois, um período de tempo ali, eles partiram do Sinai para Teberá. Saindo de Teberá, eles foram para Quibrote, Atavá. Saindo, né, eles foram para Azerote.
e de Azerote eles partiram para Ormã, até Gades-Barneia. Depois eles partiram para o Monte Or, e ali no Monte Or, né, foi onde Arão, ele morreu, o irmão de Moisés, faleceu ali naquele monte. E do Monte Or, eles partiram para Edom, onde foi feita ali a serpente de metal. Depois partiram para Moabe, e depois de Moabe, eles fazem nesse percurso, descendo ou subindo, bem distante das margens, porque se eles fossem pelo percurso litorâneo, eles chegariam mais rápidos. Tinham as montanhas, como também tinham habitações dos filisteus, heteus, amorreus, cananeus, jebuseus, e entre outros, esse grupo de pessoas. Então, agora, eles são orientados por Deus a trilharem por caminhos mais distantes, porque Deus iria expulsando aquelas pessoas dali, daquelas regiões, para que o seu povo não tivesse conflitos diretos. Então, são coisas bem importantes. Agora, o percurso era de aproximadamente uns 6 meses, desde quando eles saíram do Egito até chegar à Terra Prometida. Mas quando eles saem do Egito até Ramsés, ele passa aproximadamente um período de 3 meses. Aí do deserto, num ponto do deserto, até chegar à Terra Prometida, eles passam 40 anos. Mas eles foram na Terra Prometida e passaram em média 40 dias. Alguns dos espiões. Esses espiões, eles foram para ver como a terra, se a terra mandava leite e mel, e de fato mandava. Só que pela incredulidade, Deus fez com que esses dias se prolongassem, multiplicassem. Então, 10 dias tornou-se 10 anos. 20 dias, 20 anos. 30 dias, 30 anos. 40 dias, 40 anos. No período de 40 anos, o povo peregrinou no deserto, por não confiar em Deus. Isso é algo que precisamos refletir. A confiança em Deus é muito importante. Então, isso acontece depois que eles partiram, né? Quando eles saíram de Or, partiram para Edom, e depois de Edom partiram para Moabe. Saindo de Moabe, eles foram para Abarim-Obote, ou Obote. Saindo de Abarim-Obote, eles chegam próximo ao rio Jordão, no Monte Nebo, onde Moisés, o grande líder ali, ele morreu. E depois, agora, Deus diz para Josué cruzar o Jordão para chegar à terra prometida, que era Canaã. E Canaã, a gente observa que aquela extremidade de terra, aquela área enorme, se tinha Gósen, Belém, Jerusalém, Jericó, são esses territórios conhecidos, né? Então, o povo chega à Terra Prometida depois de muitos e muitos anos de batalhas. Moisés dirigiu o povo, Moisés saiu do Egito. A pergunta, muitas das vezes, é: quem fora os faraós, ou o faraó que comandou no período do Egito ali que Moisés estava? Então, após eles saírem de Ramsés até Sucote, eles levaram consigo aproximadamente, isso só homens, tá? 603
1.550 pessoas, isso incluindo homens, fora crianças, que naquela época os pais não tinham um só filho, não. Tinham bem mais de um filho, porque a ordem era procriar. Então tinha filhos que tinham 8 a 10, ou pais que tinham 8 a 10 filhos ou até mais. A ordem era procriar, e a procriação era sinônimo de bênção. Quanto mais filhos eu tinha, mais abençoado eu me tornaria. Então, quando a gente observa isso, só de homens foram 603.550 pessoas. Fora crianças, que não eram contados, como também mulheres. Então, tudo isso saiu do Egito. Aproximadamente 3 milhões de pessoas chegaram em Canaã. Depois que saíram de Ramsés, no Egito. Aproximadamente 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Né? Muita gente. Então observe, né? Quando a gente olha para isso, umas coisas para entendermos. Então, há duas correntes aí. Depois que o povo de Deus passou 430 anos migrando no deserto, ou no Egito. Né? Então era obrigado agora eles saírem. E há duas correntes sobre os faraós que Moisés teve que enfrentar naquele período. O primeiro era o Amenhotep II, que ele viveu um período de 1.450 anos a 1.420 anos. E o segundo era Merneptah, que viveu aproximadamente entre o período de 1.235 a 1.220 anos antes de Cristo. E ocorreu-se sobre o domínio de Amenhotep II, então o faraó opressor foi chamado, ou conhecido como Tútimes, ou Tutmés, ou Totmés, né? Mas era Tútimes III, que viveu no período de 1.510 anos antes de Cristo. Sendo a sua irmã chamada Hatshepsut, que também conhecida como Merneptah, foi ela que criou então a Moisés. Então, quando a gente observa isso, Ramsés II foi o grande opressor de Israel. Ramsés II dominou aproximadamente 65 anos. Moisés foi criado sob o governo de Totmés III ou Ramsés II. Então, quando a gente olha para esse período depois que sai do Egito, há uma divisão de heranças, de promessas. E é interessante, né, que o povo de Deus, as 12 tribos, elas foram distribuídas, adquiriram seus bens, mas a única tribo que não recebeu bens fora conhecida como a tribo de Levi. Por que não? Porque a tribo de Levi era uma tribo de sacerdotes e levitas. E esses sacerdotes estavam no meio das outras tribos, né? Esses povos. Pelo fato de eles estar no meio das outras tribos, eles viviam nos templos, nas sinagogas, eles viviam prestando cultos. Então, era por obrigação das tribos abençoarem e manterem esses sacerdotes e levitas com os auxílios dos dízimos e ofertas. Então, a gente observa isso e tem terras nesse período em Canaã, terra ou regiões importantes.
E uma das regiões importantes é a cidade de Jericó. Jericó é uma cidade que ficava a 250 ou fica a 250 metros acima do nível do mar. E era conhecido como um oásis que se estendia do Vale do Jordão e se prolongava desde as neves do Monte Hermon até o Golfo de Acaba. Isso é muito importante. Era uma região rica em solo e conhecida por suas numerosas fontes. E os seus laranjais e as suas bananeiras, como também as suas tamareiras, era muito importante e produtivo. Jericó também era conhecida como a cidade das palmeiras. E seus invernos eram muito bons, porque criavam uma espécie de encantamento de vários tipos de flores devido à própria região, que era uma região próspera. Então, era uma cidade desejada por muitas pessoas, muitos reis. E interessante a gente observar que Jericó, no tempo do Antigo Testamento, depois ela sofreu uma destruição, e nessa destruição fez com que ela perdesse todo o encanto. Mas ela era uma cidade compacta, uma cidade bem protegida, tinha muralhas muito importantes. O povo da cidade se sentiam, ou a cidade se consideravam uma cidade resistencial, uma cidade de resistência, forte, por causa de suas muralhas. Mas essa cidade ela foi conquistada por Josué, que amaldiçoou aquela cidade. E acontecendo a sua condenação por 500 anos mais tarde, sobre El de Betel, no tempo de Cristo, já era uma outra cidade. Era uma cidade mais simples, mais pobre. Era uma cidade da Judéia, a mesma Jericó. Era uma cidade já da Judéia, porque eram tempos diferentes. Então, quando a gente observa isso, a gente agora observa os montes a quais, alguns deles, o povo de Deus teve que viver e conviver com esses montes, caminhar próximos a eles, subir em algumas ocasiões ou se abrigarem aos sopés do monte. Então, vamos conhecer alguns montes aqui. E nesses montes que iremos conhecer, vamos ao primeiro monte, que é conhecido como Monte Tabor. O Monte Tabor significa altura e está localizado a 16 quilômetros ao sudoeste do Mar da Galileia, tendo a forma de cúpula e cerca de 588 metros de altura. É um platô de mais de 1 quilômetro de largura e com medida de 400 metros de distância. Então, observe, de Nazaré. Então, observe a sua importância. Monte Tabor. Outro monte é conhecido como Monte da Caveira. O Monte da Caveira é conhecido também como Monte da Crucificação, onde Cristo foi crucificado. Ali havia um jardim e nele tem sepulcros, sepulcros novos, onde ninguém havia ainda sido sepultado. E Jesus, ele é sepultado em um desses sepulcros, ou seja, que se encontrava no Monte da Caveira. Era um monte onde os sepulcros eram criados por pessoas que tinham certas condições
financeiras, a ponto que Jesus inaugurou um monte, ou seja, no monte, uma sepultura que era escavada nas pedras e que eles colocavam uma vala na entrada do monte ou do sepulcro e rolava uma pedra para dar uma segurança. E essa vala servia para que a pedra não se inclinasse nem para frente nem para trás. E ela se fixava e era rolada pela a vala que se encontrava no templo. Esse é conhecido Monte da Caveira, onde se tinha o sepulcro de Jesus. O terceiro monte que a gente observa é o Monte Sinai. O Monte Sinai, a gente observa a sua descrição no livro de Êxodo 19. Ele tem o significado de lamento, barrento e brilhante. Está localizado entre o Golfo de Suez e o de Acaba. É também chamado como Monte Horebe. E Monte Horebe teve muitos sinais ali, acontecimentos. Temos também o Monte Ararat, que significa terra sangrada. Ele tem uma altura muito grande, de aproximadamente 500 ou 5.600 quilômetros, ou metros, e fica na Armênia. Também existe o Monte Bassã, que no hebraico significa solo fértil, país fértil e frutífero, terra larga e que tem aproximadamente 1.848 metros de altitude, sendo comparado com um monte, ou o monte de Deus, no Salmo 68. Então, o próximo monte é conhecido como Monte Carmelo. Significa que o Monte Carmelo, o seu termo, é jardim ou campo fértil, lugar bem coberto de vegetação. Isso era em Samaria e ficava aproximadamente próximo do mar Mediterrâneo. Outro monte era o Monte Ebal, que tinha por significado descoberto. Estava situado a cerca de 52 quilômetros ao norte de Jerusalém. As importâncias, localidades e distâncias de cada área e região. Outro é Gerizim. Gerizim, a gente vê em Deuteronômio, no hebraico significa terra estéril. E ao longo do Monte Ebal, com aproximadamente 900 metros acima do nível do mar, um pouco alto, ao sul da entrada do Vale de Sequim. Outro monte, meus queridos, que nós podemos observar aí é o Gilboa, que significa fonte ou fonte rumorosa. Esse eleva-se ao lado da cidade de Jezreel e a altura é de 600 metros acima do nível do mar, bastante alto. Ali foi onde Saul enfrentou os filisteus e foi morto. Outro é o Hermon. O Hermon significa montanha sangrada ou pico de montanhas. Fica na Síria, a fronteira natural do norte com a terra prometida, e atinge cerca de 2.814 metros de altura, sendo o monte mais elevado da Síria. O outro monte é o Monte Or, e Or significa montanha ou monte. Então existem dois montes com esse nome, um localizado aos confins da Idumeia, na fronteira da terra de Edom,
onde morreu Arão, e provavelmente era um dos picos proeminentes do Líbano. O outro monte, parecido com Hermon, é o Horeb, que significa deserto e sequidão. Então, era uma terra deserta. Outro monte conhecido como o Monte Líbano. E a gente observa aí em Jeremias 18, o seu significado é muito branco, neve ou branco. Fica ao norte da Palestina, como uma cadeia montanhosa, né, cujos picos permanecem cobertos de neve e forma uma imagem espetacular. Então temos o monte também conhecido como Moriá, ou na terra de Moriá, foi o local onde Deus mandou Abraão oferecer o sacrifício de Isaac. Naquela região, naquele monte. Olha, para os seus empregados, olha, fiquem aqui, fiquem aí. Eu irei sacrificar e voltaremos. Foi uma das provas e desafios de Abraão em entregar o seu filho, mas ele fez, né, conforme Deus o tinha pedido. Então tem o Monte Nebo, o Nebo, né? O Monte Nebo é um monte de Moabe, de onde Moisés viu a terra prometida, mas não foi possível sair dali. Ele morreu ali e Deus o guardou em túmulos naquele local. Outro monte é conhecido também de nós, principalmente no Novo Testamento, como o Monte das Oliveiras, que está situada na parte leste de Jerusalém, para o Vale do Cedro, ou do Cedron. E ele é próximo da cidade, né, dos montes de Moabe e do Mar Morto. São montes interessantes. Outro monte é o Monte de Pisga, que significa divisão. É uma cordilheira perto do extremo noroeste do Mar Morto, no pico mais alto do Monte Nebo. Um outro monte que também é uma cordilheira, né, é o Seir, que significa áspero, ou cabeludo, né, que designava-se também uma cordilheira. Tem o Monte Sião, que significa no hebraico fortaleza, e ocorre muitas das vezes a sua citação desse monte nas Escrituras. Como também nós observamos, né, o Monte Abarim, que a gente observa em Números 33, 47, que significa o outro lado, a região do além. Nos tempos antigos, né, a gente observa a sua localização, que localizava-se também na terra de Moabe, de frente com Jericó. E é uma cordilheira montanhosa de onde o Monte Nebo faz parte. E Pisga é o pico mais alto do Monte Nebo, de onde Moisés pôde ter contemplado a terra prometida. Então, meus queridos, quando a gente observa esses montes, a gente observa também a importância deles para nós. E muitas das vezes a gente lê ou conhecemos alguma coisa a respeito de montes e nós não entendemos o sentido do monte. Muitos de nós temos costumes de ir ao monte orar. Por que era comum naquela época algumas pessoas irem ao monte ou aos montes orar? Desculpa. Era interessante, né? Porque o monte era um local onde eles se reservavam para orar. Jesus tinha um lugar
no Monte das Oliveiras, onde ele saía em um horto ali, em um jardim que tinha ali para orar. E ele iria orar e passava horas conversando com Deus. Moisés subia no monte para conversar com Deus, ouvir Deus, e Deus conversava com ele. Então, observe que os montes sempre foram importantes. O salmista vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, dando uma ideia de que Sião é um monte compacto, um monte inabalável. E a confiança em Deus traz isso em nós, nos torna inabaláveis. Então, meus amados, as Escrituras tratam de muitas questões importantes na geografia. E eu gosto sempre, né, de compreender um pouco mais usando alguns livros, e esse livro aqui, no aspecto, né, da geografia bíblica, dos patriarcas, esse livro traz um conceito muito bom da geografia antiga. Ele é o Pentateuco de Paul Wolff. É um livro com poucos livros, ou poucas páginas para você ler, aproximadamente 250 páginas. Né? Você pode ler aí em 3, 4 dias, dependendo do seu ritmo. E é um livro que vai falar sobre a origem das nações, as topografias e entre outras coisas. É importante para nós conhecermos, meus amados, a geografia bíblica, mesmo de forma básica, mas nós passamos a ter um conceito. Quando a gente olha para Jericó, no Antigo Testamento, é uma Jericó diferente do Novo Testamento. Observem as diferenças. Quando a gente olha para a geografia, a gente entende que quando se fala de Belém, existem 2 cidades chamadas Belém. Belém da Judéia e Belém de Efrata. São cidades diferentes, mas com o mesmo nome. Então veja a importância. A geografia vai trazer também um conceito aí, né, do percurso da saída de Abraão, que Abraão, na Mesopotâmia, existia uma Babilônia, ou existia, né, a Babilônia, ou a antiga Babilônia. Depois surge, né, no período dos reis, tem uma outra Babilônia, que não é mais no local daquela antiga, mas é uma Babilônia de força, uma Babilônia de conquista, é um império, não é mais uma região, é um império. Então, há uma grande importância de conhecermos a geografia bíblica. Então, a geografia bíblica vai trazer para nós compreensão de alguns conceitos ou textos bíblicos que muitas vezes a gente lê, não conseguimos compreender. Ok, meus queridos? Estamos finalizando a nossa aula de hoje, nosso segundo módulo e a segunda aula, e próxima semana estaremos de volta com o capítulo, ou a lição 3, onde iremos ver os rios, né, alguns rios, iniciar com rios da Bíblia, né, rios que foram importantes, como também vamos tratar de árvores que foram importantes também no período do Testamento, do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento. Então a geografia bíblica vai tratar esses aspectos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê grandes
aprendizagem e compreensão. Sempre ore ao Espírito Santo, pedindo discernimento. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.